começa Pessoas de Valor aqui num lugar super especial, porque aqui, nesse espaço, é sinônimo de vida, porque a pessoa que a gente vai entrevistar é uma das pessoas, assim, que quando a gente fala de pessoas de valor, essa pessoa está num grau mais elevado ainda, que é uma das pessoas que mais leva a vida para as pessoas. Não tem como a gente não ser fã desse cara, Dr. Condesmar. Obrigado pela tua presença aqui. É emocionante, né, ter uma pessoa tão especial como o senhor aqui no Pessoas de Valor. E para fazer esse bate-papo, lógico, ninguém mais que a Renise Gomes, para poder fazer essa triangulação. Renise, que orgulho, né, estar aqui nesse espaço incrível. Eu sonhei desde o início, né, em estar aqui, porque além da admiração, como você disse, por tudo, ele me deu meus filhos, né? Ele fez a fertilização e me deu aí de presente meus gêmeos, Isaac e Daniel. Então eu até me emociono com a tua fala, porque é vida, né? É a vida que ele tem, que ele transborda e que ele traz. O programa, ele trata de neurociência, comportamento e desenvolvimento humano, né? A gente finalmente completou 4 anos no ar, né? Falando com pessoas tão incríveis, né? Do país todo, né? Então a gente tem inclusive entrevistados internacionais que a gente já teve a oportunidade de fazer, né? Participar do programa. E eu queria começar justamente falando sobre isso. Tem um argumento que às vezes as pessoas colocam assim, que Deus tem assim, coloca o dom em algumas pessoas, né? Assim, e no caso seu em particular, eu considero assim, se Deus deu o dom da vida para alguém, de certa forma esse dom está nas suas mãos, está na sua inteligência. Como é ter essa capacidade e poder transformar a vida de tantas pessoas? Porque o seu astral é incrível, né? E assim, não tem como fazer o que você faz e não ser super alto astral. Como que é isso de tocar na vida das pessoas e fazer muitas famílias felizes? Você me fez uma pergunta do fundo do teu coração, do cérebro e do coração. Eu acho que eu nasci para fazer isso. A gente conversou com a Renise há minutos atrás. Quando eu era garoto, eu criei peixe, eu criei canário, eu criei pombo, eu crio cachorro de todas as espécies. Hoje é onda o Lulu da Pomerânia. Eu criava Lulu da Pomerânia há 20 anos atrás. Eu criei boxer, eu criei tudo. Um belo dia, eu falei, puxa, se eu gosto tanto de mexer com vida desse outro lado, se eu gosto tanto já como obstetra de trazer nenê ao mundo, que tal aqueles casais que eu não consigo engravidar de jeito nenhum espontaneamente, eu aprender um pouco de ciência e juntar um pouco do meu emocional, da minha experiência, para fazer com que os casais engravidem. Eu acho que o start foi esse. Eu já gostava de parto, eu gostava de natureza, então no meu grupo, na época, já que eu mexia tanto com bicho, já que eu mexia tanto com isso, eu tinha algum conhecimento de química, eu sou químico. Então, eu desenvolvi para o laboratório e me tornei embriologista. Então, inicialmente, eu trabalhava dentro do laboratório de reprodução, com óvulos, embriões e espermatozoides. E, nos últimos anos, aí, eu trabalho principalmente na parte clínica da reprodução. O que eu posso te dizer? Uma palavra que eu tenho dito todos os dias: resiliência é o que eu peço para as minhas pacientes. Eu tenho que muitas vezes fazer um trabalho com a minha cabeça, porque nem tudo vai dar certo. Então, o que eu tenho que ter? Resiliência e paixão, porque um dia a gente carimba e chega lá. Palavra final está lá em cima, essa eu não consigo fazer, essa está escrito antes. Perfeito. E aí, assim, muitas vezes a gente fica com a sensação, né, e hoje a ciência está bem avançada em várias frentes, de passar por aquele momento que a gente ficava muito pensando assim, que a gravidez ou engravidar era uma questão de sorte ou até de azar, dependendo da condição da pessoa, né? Porque às vezes a gente brinca, poxa, que azar, menina nova, né? Engravidou, tal, a gente ouvia muito isso. E hoje tem muita ciência, né? Tem muita tecnologia, principalmente nessa área, né, do desenvolvimento. Tudo é tecnologia. Se eu te disser, e eu vou te falar umas coisas absurdas, eu já citei outras vezes, mas você tem nível para levantar esse absurdo que eu vou falar. Porque eu ainda hoje me surpreendo com isso. Tudo começou com fertilização in vitro. Então, como é que eu fazia a fertilização? Eu pegava um óvulo, pegava 100 mil espermatozoides e juntava eles no laboratório. Um deles penetrava lá dentro. E assim eu conseguia resultado. Com o evoluir, isso é no mundo inteiro, não foi o Condesmar quem fez isso. Por exemplo, eu juntava 100 mil espermatozoides
E o homem que tinha só 20 unidades? Não, a resposta que eu dava, olha, infelizmente, nós não temos condição de fazer nada, porque você só tem 20. Então, nós temos que usar um banco de sêmen, temos que usar outras coisas. Há anos atrás, e essa descoberta se deu na Bélgica, um médico, Van Stanthagen, ele inventou, chama-se ICSI, Intracitoplasmic Sperm Injection, injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Então, hoje é possível você pegar um espermatozoide e colocá-lo dentro de um óvulo. Segundo óvulo, segundo espermatozoide. Então, se essa pessoa tiver 4, acabou, 4 bebês se formarão, tá? Foi a evolução da ciência aí. Tá bom, e daí? Com isso se desenvolveu os microscópios, se desenvolveu todo o material de ciência para você conseguir pegar esse espermatozoide. Nós estamos falando de um corpúsculo de micra, para colocar dentro do óvulo. Bom, perfeito, estamos felizes. A partir daí surgiu o Projeto Genoma. Projeto Genoma, que o Brasil participou, e hoje a gente tem o gene de todos nós. Quem causa a doença, quem não causa. E daí, o que tem que ver com isso? A genética desenvolveu e nós desenvolvemos lasers, onde nós conseguimos tirar uma célula desse embrião ainda no meu laboratório e mandar para o geneticista. E o geneticista vai me dizer sexo, ou vai me dizer, este nenê tem síndrome de Down, este nenê é sadio. Deu para você entender? Sim. Evolução a partir da reprodução. Isso me vem assim um pouco na mente a ficção científica, aquele filme Gattaca, né? Filmes que falavam assim, olha, agora a gente consegue o bebê perfeito, né? Ou então os seres humanos perfeitos. Isso envolve um pouquinho a questão da ética também, né? Porque assim, conforme vai desenvolvendo essa tecnologia, também começa o que se vê, às vezes se discute, é a questão assim, se esses pais têm o direito, por exemplo, de escolher determinadas características e coisas desse tipo por causa dessa tecnologia. O Condesmar, desde lá atrás, ele sempre, né? Porque como eu fui paciente dele, né? Até que foi por pouco tempo, porque deu certo em menos de um ano, né? Eu até estava emocionada no início, né? De estar aqui, porque eu vejo muito pouco hoje em dia, né? Mas esse cuidado eu me lembro de você sempre ter, né? A questão ética toda. Mas eu quero puxar um pouco para a questão do comportamento, né? Como as coisas evoluíram na parte que você trouxe, microscópica, dessas coisas. Mas e o comportamento, né? São mulheres que já na época, por exemplo, eu engravidei, eu nunca evitei. Então, eu não engravidei antes, não foi porque eu estava evitando, mas a grande maioria está em busca de uma carreira melhor, está fazendo doutorado, está estudando, foi fazer uma faculdade mais tarde, está trabalhando e acaba deixando para mais tarde, né? E aí essa mudança, né, é que leva a uma procura muito grande. Renise, você tocou num ponto que são duas coisas. Eu estava falando para você, eu tenho a parte boa e tenho a parte ruim. O que é a parte boa? Nesta tua pergunta, pegando a carona, eu posso hoje preservar a fertilidade. Então eu posso ter uma moça que vai ser, por exemplo, ela quer ser médica, ou ela quer ser juíza, ou ela quer ser gerente de banco, chegar na carreira máxima, e não cabe aí uma gravidez. Então hoje é possível essa moça engravidar, ou melhor, ela guardar os óvulos dela, ou se ela for casada, fecundar e guardar os bebês dela. Isso é uma outra técnica, se chama vitrificação. Você guarda os embriões em nitrogênio a menos 190 graus centígrados. Mas existe toda uma tecnologia para fazer isso. Então, essa é a parte boa. Essa moça consegue. A parte ruim, e isso é importante a gente passar essa informação. Puxa, então eu posso ser mãe a hora que eu quiser? Só que muitas vezes, quando eu for procurar socorro, eu não tenho mais produção de óvulo, porque eu perdi tempo. Então, é importante essa comunicação tua, Renise, porque da gente falar que a partir de 30, 35 anos de idade, qualquer moça solteira ou casada pode guardar seus óvulos e engravidar quando ela quiser. Engravidar quando ela quiser, ponto. Ninguém substitui a natureza. É essa parte ética que eu brinco com todo mundo. A natureza é superior a todo mundo. Não tem. Você imagina eu guardar o óvulo de uma pessoa e ela acreditar que vai dar certo quando ela tiver 50 anos e eu não conseguir.
Ela perdeu a chance dela. Então eu coloco assim, o que a natureza lá em cima deu para essa mulher, ela use. Eu tenho a ciência para deixar ela mais tranquila. A parte ruim, eu posso ser mãe quando eu quiser. E se ela desenvolver uma diabetes? E se ela desenvolver hipertensão arterial ou uma doença que pode aparecer com a idade que não lhe permita engravidar? Então, esse é um cuidado que a gente tem para colocar para as pessoas: engravide o mais cedo possível. Cumpra a tua parte. A natureza, né, da mulher é feita para isso, né? Exatamente para ter filhos mais cedo, o corpo, né? Mas a nossa vida moderna, né? O trabalho, o estudo não levam a isso. Eu vou colocar uma coisa importante para você. Eu vou apanhar de um monte de gente que está vendo a gente. Qual é a idade ideal para engravidar? Por favor, eu estou falando dos nossos avós. Se a minha avó ou a minha bisavó, que teve 9 filhos e casou aos 15 anos de idade, o meu avô tinha 20 e poucos, hoje ele estava preso. Exato. Como pedófilo. Exato. Hoje eu vibro, para te falar a verdade, quando me aparece uma menina de 16 anos grávida. Falo, olha, desculpe, os pais de vocês vão se tornar corujas, não te preocupa com isso, mas o choque da minha filha de 16 anos grávida com a tua avó e bisavó não acontecia. Sim. Isso era comum, porque a natureza está pronta aos 16, 17, 18, 20 anos. É nós, como cientistas, que estamos tentando postergar. E a natureza, o capitalismo, o trabalho, a parte profissional, que está levando isso a tardar a gravidez. Então, se eu tiver que responder para você e para a Renise, quando engravidar? Ontem. Sim, e tem também um aspecto geracional, né? Porque se a gente falar assim, nossos bisavós ou avós tinham filhos, né? E as avós, principalmente, tinham filhos muito cedo. Mas, assim, por outro lado, também o estilo de vida das pessoas era completamente diferente. Aí, se a gente pensasse essa geração, e eu até brinco, porque como a gente leciona, eu dou aula na faculdade, eu fico brincando. Se essa molecada de hoje, que fica o tempo inteiro na frente de um computador, na frente de um smartphone, que hora que eles vão engravidar, né? Tem isso também, né? Não, mas já causou problema. Quando surgiu a televisão também, foi um grande anticoncepcional. Sim, retardou muito. Retardou muito, porque, minha novela vai começar. Eu me lembro de uma brincadeira, a esposa perguntando, um jogo do Santos, você prefere o Neymar ou eu? Pera, não pergunta 2 vezes. Exato. Agora, do ponto de vista, como a Renise já colocou, também comportamental, e aí cruzando com essa questão das gerações, existia uma época também, e eu vejo muito nas doenças mentais, que as pessoas falavam assim, eu tenho uma tia que foi no psicólogo, ela é louca. Né? Então, assim, tinha essa coisa do preconceito de algumas áreas. Você acredita que a gente já está vivendo um momento, por exemplo, que acabou o preconceito nessa relação da inseminação e da reprodução humana? Porque eu sei que teve uma época que falava assim, até em novela, né? O bebê de proveta. Né? Como se fosse algo meio, sabe, é um ET, um alienígena. Isso acabou ou não? E eu vi uma novela, eu não sei, uma novela das 7, onde a pessoa X invadia um banco de sêmen e pegava os espermatozoides. Mentira. Nem eu, como cientista, consigo invadir o meu próprio banco de sêmen. Eu não sei, as amostras são microscópicas. Está no computador, eu não consigo ir lá do Joãozinho e pegar, está em nitrogênio. Não tenho a mínima ideia de várias amostras quem é o Joãozinho. Isso não é verdadeiro. Mas eu vou te responder diferente. O meu primeiro bebê de proveta, eu não pude divulgar porque os pais não me permitiram. E eu tenho que obedecê-los eticamente. Ele tem o direito de falar não quero, porque ele achava que no futuro, na escola, ia falar que foi o bebê de proveta. Mas o que eu quero te dar de evolução, Renise, muito legal. O meu principal problema não eram as mulheres. A Renise acabou de falar que era o sonho dela. Meu problema eram os homens. Porque desculpe, é machista o que eu vou falar. Por favor, pessoal. Problema da patroa. O problema não é meu. Exato. E não, hoje na reprodução, eu sei que 50% do problema é masculino. Como é que reverteu isso, Renise? Os homens começaram a fazer vasectomia e casar de novo. E aí a esposa não tinha filhos e ele teve que reconhecer que o problema era masculino. Então, este cara que não ia no médico, hoje procura a clínica. Hoje eu te diria que 30% do meu movimento masculino é de homens vasectomizados. Não tem como negar. O ICSI,
isso que eu te falei. A gente não precisa reoperar esse homem que fez vasectomia. Você consegue, com uma agulha de insulina, aquela de dentista, a de diabetes, tirar os espermatozoides do epidídimo ou do testículo, e eu tirando 10 espermatozoides, eu fabrico 10 nenês. Então, o que mudou? Como o homem, você vê, é o modernismo, como o homem tem vasectomia, ele não pode mais dizer problema da patroa. O problema agora é dele. Com certeza. E eu consigo resolver. Ele assume, né? Se ele tá... Ele tem que assumir, foi ele que fez a vasectomia. Ó, vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo, porque agora os caras foram tomar uma água lá na cozinha. A gente volta em 1 minuto no Pessoas de Valor. Você não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que se desenvolve. Nada melhor do que a imersão online Desafios da Liderança nos dias 28 e 29 de maio. Você pode se inscrever já pelas redes sociais Coach Renise Gomes e realmente potencializar os seus resultados na vida e nos negócios. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Estamos de volta com o Dr. Condesmar e a Renise falando de um assunto que agora os homens já voltaram para frente da... Porque normalmente quando você está assistindo Pessoas de Valor e está em casal, às vezes tem umas indiretinhas que a gente manda para a mulher, para o homem e tal, e fica aquela coisa um olhando para o outro. A semana passada a gente falou com a Márcia Ati, que falou de sexualidade, sexo e tal. Teve casais que cada um estava assistindo num cômodo da casa. E aí, para falar de reprodução, eu no início eu estava falando do Dr. Condesmar, que é um filme que me impactou bastante, né, que era o Gattaca, que tinha aquela coisa de controle genético para você poder, de certa forma, selecionar, né, assim, uma raça, assim, de certa forma, do ponto de vista ético, ainda é muito louco, né, de pensar naquele filme, porque é quase que uma seleção, né, genética das pessoas. Hoje, um médico geneticista, um médico que trabalha com reprodução humana e tal, ele tem que ser um cientista, um tecnólogo de informação, ele tem que ter um monte de competências, além de falar assim, esse cara é um bom médico? Eu acho que você tem razão em tudo. Você tem razão em absolutamente tudo. Eu acho que o futuro é 21 conselhos para o século XXI. Do Hariri, eu acho um negócio fantástico. Tá? E eu acho que esse é o futuro. Até nós, advogados, possivelmente não tenho mais. O computador vai botar o processo todo. Para nós, a mesma coisa, pegando carona no teu filme. Esse rapaz, ele pegava a célula de alguém desenvolvido e punha no computador. Quando eles iam analisar, era de alguém muito desenvolvido. E nós, na reprodução? Até pouco tempo atrás, nós fazíamos biópsia de embrião no 5º dia de vida. Você dava um tiro de laser e tirava uma célula do embrião. E essa célula, te colocando, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Eu não consigo fazer tudo. Eu não bato escanteio e faço gol. Tá? Eu mando esse material para um geneticista. Eu tenho um embriologista que trabalha com a gente. Mas hoje, a gente dava o tiro de laser e levava para o laboratório essa célula. Hoje, o que evoluiu? Chama NICS, não invasive, cromosome screening. O embrião está numa placa de cultura, eu tiro esse embrião e passo para outro lugar. Ele deixou células aqui que nem do filme. A tecnologia me desenvolveu essas células, em vez de dar tiro no embrião para tirar essas células, eu consegui separar essas células e mandar para o geneticista. Então ele vai me dar perto de N doenças genéticas, as mais conhecidas, síndrome de Down, eu sei o sexo do embrião a partir dessas células, como você hoje colhe do sangue da mãe e já faz o chá revelação sabendo o sexo. Não é só o sexo. Do sangue da mãe eu sei perto de 30, 40 doenças genéticas. Então isso é que foi a evolução da gente. Posso te dar uma carona a mais para ficar louco? Eu não durmo à noite quando penso nisso. Isso se chama CRISPR.
CRISPR é uma evolução. Eles acabaram de fazer 2 chineses no ano passado, e se você leu sobre isso, esses 2 chineses desenvolveram através do CRISPR, eles injetaram, é uma espécie de injeção genética, e aí foge da ética. Até na China eles estão presos. Não sei se foram soltos. Eles pegaram embriões e transformaram como resistentes à AIDS. 2 embriões, eles implantaram esses embriões resistentes à AIDS. Só que isso no mundo está proibido. Porque eu posso criar esses soldados, eu posso criar alguém que vá para a guerra e não tenha remorso. Então, hoje, é a ética médica que me proíbe isso. Mas, para você ter ideia, o CRISPR no futuro, e eu acho que a gente não vai conseguir afastar, este embrião tem possível diabetes, ou ele tem possível câncer de mama. Talvez no futuro, através do CRISPR, eu tire esse gene do câncer de mama. Porque, na verdade, você está fazendo um preventivo genético daquela pessoa que nem nasceu, de repente. Agora, imagine a parte ruim, é eu transformar essa pessoa, que nem no filme, num guerreiro ou num eterno faxineiro. Exato. Ele não vai ter QI para ascender. Tá? Então, a ética, eu acho que essa é a minha grande preocupação, que eu à noite penso nisso. Eu quero um dia, e eu vou me sentir médico e cientista. Se eu tiver alguém, veja, nós estamos falando, vamos falar um pouquinho da Angelina Jolie? Ela fez o teste genético através do genoma e descobriu que ela possivelmente teria câncer de mama. Ela tirou a mama. Hoje, é louco, pela análise genética do embrião no meu laboratório, eu consigo saber, pelo BRCA 1 e 2, de breast cancer, eu consigo saber se esse embrião vai ter câncer. Isso é louco. Eu quero puxar o assunto, eu quero tirar. É fantástico, né? É uma mistura de ficção científica que a gente via lá atrás com o que você está trazendo hoje. Mas eu quero trazer para o pessoal que está nos ouvindo e que tem mulheres ansiosas para engravidar, tem pessoas, né? Como eu tive a experiência da gravidez na maturidade, eu tenho esse tema lá no meu. Você sabe, eu já te entrevistei no YouTube, né? Já fiz 2 entrevistas com você. Então, assim, são milhares de mulheres com mais de 40 anos que querem, que têm dúvidas, que têm. Então, eu quero trazer para esse momento dela. Então, assim, quando que uma mulher deve procurar um especialista, falando de Brasil, né? O congelamento de óvulos, você já trouxe a questão 35 anos, tá? Vai, congela, já prevê, já guarda para o seu futuro. Mas quando que a mulher deve procurar um médico? Que outras dicas para as mulheres que estão nos ouvindo, não têm filhos, querem ser mães, têm esse sonho? Renise, eu acho que isso é um ponto importante. E isso é coisa para o mundo inteiro. Um casal que está sem nenhum método anticoncepcional e tem relações 2, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, passou 1 ano, ela não usa nada, não usa preservativo, não toma pílula, e esse casal não engravidou, conversa com o ginecologista ou conversa com o especialista em reprodução. Então, a linha básica é 1 ano tentando e não engravidar. Agora, vamos falar da idade. Sim. Eu estou falando de um casal com a mulher com 32, 33, 34 anos. Se eu tiver uma mulher de 38 anos, passou um tempo, ela não engravidou, nós não temos tempo de esperar, volta daqui a 1 ano. Volta daqui a 1 ano, eu estou perdendo tempo. Então, se a campainha dela, e aí a tua brincadeira com o marido, se a campainha dela, a campainha do marido nunca toca, é a dela que vai tocar. A campainha biológica é dela. Ela tem limites para a gravidez. Se a campainha dela tocar, vai e procura teu ginecologista. Eu acho que o tempo, então, científico, 1 ano. Dependendo da faixa etária ou dependendo da campainha, imediatamente. Eu estou desconfiado, quero saber se está tudo normal. Tem até uma questão dentro desse campo mais pragmático, essa questão prática que a Renise trouxe, né, para quem está assistindo. Existe também uma certa percepção de que, por exemplo, com a gestação com idades mais avançadas, vem também algumas síndromes e tal. E isso, de certa forma, também gera algum tipo de preocupação. Existe realmente essa questão, qual que é a idade, por exemplo, até em termos de reprodução, que diria assim, olha, a partir dessa idade também já não é legal por causa de outras questões, ou não tem a ver com a idade? A gente evoluiu com isso, é o que eu te falei do laboratório. O laboratório hoje tem a ver com a idade, sim,
A partir de 38 anos de idade, você tem aumentos muito fortes, principalmente de síndrome de Down. A gente chama de aneuploidias. As aneuploidias são os erros genéticos. Cromossoma 13, cromossoma 21, que é o síndrome de Down, cromossoma 18, começam a ter alterações. Muitas dessas alterações levam ao aborto. Então, essa mulher de 40 anos engravida e aborta, engravida e aborta. Hoje, na reprodução, nós temos duas formas. Se ela já está grávida, através do exame de sangue, eu consigo saber no chá revelação o sexo do nenê, mas eu avalio N doenças genéticas. O problema dela, está grávida, tem uma doença genética severa, vai tirar o nenê, vai fazer um aborto? Como fica isso? É permitido no Brasil ou não é? Dentro do laboratório de reprodução é diferente. Eu estou com o bebê aqui, com o embrião. Então eu analiso ele antes da implantação. Essa análise é pré-implantacional. Eu sei se ele tem algum tipo de doença genética, eu não implanto. E vou implantar o outro embrião, depende, por isso eu tenho que ter um número maior, o embrião saudável eu implanto para a mãe, tá? Então não sei se eu te respondi com isso. Respondeu, assim, a gente pode até dizer então que existe uma certa tranquilidade no sentido preventivo disso, quer dizer, para evitar de repente algum tipo de problema, por exemplo, como alguma síndrome mais grave, alguma coisa que de repente pode gerar um problema até na própria gestação da mulher. Tranquiliza muito mais. Eu me lembro, porque assim, as mulheres que eu acabei falando por causa do YouTube, elas sempre falam isso, né? E na verdade, quando tem a fertilização, exatamente por você poder avaliar e colocar os melhores embriões, é mais seguro do que o muito maior, né? Quando eu analiso esta mulher, claro, com devidos limites, tá? Mas quando eu analiso o embrião dessa mulher, vamos dizer, ela tem 43 anos e ela tem o embrião saudável, bonitinho, tá tudo certinho, ela se torna, entre aspas, igual a menina de 22 para uma gravidez. As probabilidades dela são iguaizinhas. O que conta, na verdade, é a qualidade do embrião que está aqui. Porque ela, e a gente fala de barriga de substituição, por exemplo, o que é isso? A gravidez solidária. Por exemplo, a filha ou a nora não tem útero. E nós temos um caso desse, no dia do parto eu não quis ver esse filme, porque eu falei, se eu assistir o filme não dá certo. Eu vou me emocionar. A sogra ou a mãe evoluiu pelo nenê do filho. E ela tinha perto de 50 anos de idade. E a gravidez dela foi absolutamente perfeita. Então, é possível ela engravidar aos 50 anos, desde que ela esteja saudável. Tá? Então, foi uma evolução maravilhosa. A nora não tinha útero e a sogra engravidou pela nora. Ou seja, histórias emocionantes mesmo, né? Isso é ciência transformada em emoção. Perfeito. Gente, por incrível que pareça, né, o programa super curto, né? Porque a gente fala assim, um programa de meia hora, tem um monte de coisa para falar. Só que assim, a gente poderia fazer uma série só com Desmar aqui, né? Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho, né? Assim, acho que todo mundo que te assiste até em outros programas, não só na Santa Cília, mas em outras emissoras, certamente tem muito orgulho, né, de ter pessoas como santistas como você, né, e brasileiros como você que fazem esse trabalho que realmente é incrível, é coisa de Deus, né? Não tem jeito, como eu falei, esse dom, essa vocação. Então, muito obrigado pela participação aqui. Hoje o Pessoas de Valor agora deu um peso maior para esse Pessoas de Valor, seguramente. Olha, eu tenho que agradecer a vocês, com a minha amiga Renise, agradecer estar junto com vocês, e você colocou do Santista. A minha clínica se chama Núcleo Santista de Reprodução Humana. O Santista foi proposital. Eu queria estar aqui. Aqui é a minha cidade, aqui é o lugar que eu cresci, aqui é o lugar que eu recebi tudo da vida e é aqui que eu pretendo passar tudo para quem está ouvindo a gente. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e realmente um beijo no coração de todo mundo. Obrigado mais uma vez. Lógico, né? Não tenho o que falar desse programa muito legal, muito orgulho também de a gente estar aqui junto. Né? Acho que para todos nós. E durante o programa, a gente estava falando, em alguns momentos a gente colocou algumas fotos, né? E essas fotos da Renise também, porque ela, além de apresentadora do programa, também como paciente Dr. Condesmar, foi abençoada, né, com um dos trabalhos dele, do talento dele, tá bom? Então, Pessoas de Valor fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Um abraço.